Boa noite, tudo bem com você? A gente está aqui para mais um programa de boas conversas. Aqui você pode descansar de um dia cheio e cansativo, ouvindo histórias que te trazem ânimo, te trazem inspiração. Então fica comigo aqui até o final, porque o Identidade foi feito com todo carinho e foi feito para você. E como não poderia ser diferente, eu trouxe meu presente dessa noite aqui para você. É um estudo gratuito que vai te ajudar a cuidar melhor da sua saúde física, emocional e espiritual. Com essa revista aqui, você aprende mais sobre princípios de uma vida leve, como por exemplo, os 8 remédios naturais que estão aí disponíveis para você. Sabia que além da água, do sol e da boa alimentação, também é importante se movimentar, é importante se exercitar e também ter confiança em Deus? Isso faz toda a diferença para a sua saúde? Pois é. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na revista Fique Leve. Para você receber gratuitamente aí na sua casa, você entra em contato com a gente no horário comercial, através do telefone aqui, no vídeo. 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você envia uma mensagem agora mesmo no WhatsApp para 12 982440077. 12 982440077. Você faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? Olha, hoje você vai conhecer a Laura Martins. A Laura teve uma doença rara na infância que a deixou com uma baixa mobilidade. Hoje ela anda de cadeira de rodas e depois da aposentadoria passou a se dedicar a trabalhos de inclusão. Um desses trabalhos é o blog Cadeira Voadora e o slogan da capa é: nossas rodas podem ganhar o mundo. Já deu para sentir a importância desse trabalho, né? Nele, a Laura dá dicas para viajantes que precisam de acessibilidade e muitos outros conteúdos que são muito interessantes. A gente vai conhecer tudo isso juntos, logo depois do intervalo, com a Laura aqui junto comigo. Então não sai daí, eu volto já. Já de volta aqui o Identidade, eu já estou recebendo aqui a Laura. Oi, Laura, tudo bem com você? Ei, Wagner, eu estou ótima, e você? Tudo bem também. Laura, olha, a gente tem muito que conversar sobre um trabalho extremamente relevante que você desenvolve, falando sobre acessibilidade, né? Mas até antes da gente falar de fato do trabalho que você desenvolve, quero conhecer um pouco da tua história. Porque você não nasceu com uma dificuldade de mobilidade, isso aconteceu na tua vida, né? Me conta essa história. Você tinha 5 anos e ficou doente, é isso? Isso, eu fiquei doente com 5 anos, eu morava no interior de Minas Gerais, os médicos não conseguiam diagnosticar o que era, meus pais me trouxeram às pressas para a capital. Um detalhe que eu acho importante falar com as pessoas, Wagner, é que na época, olha, isso já faz 50 anos, eu nem estou querendo falar mal dos médicos, mas os médicos não encontraram nada e falaram com minha mãe que era manha. E por causa disso eu fiquei 3 dias sentindo dores nas pernas, dor de garganta. Os médicos continuavam dizendo que era manha. E quando meus pais me trouxeram para Belo Horizonte, o médico falou que se tivesse demorado mais 24 horas, eu não aguentaria, eu teria morrido. Foi diagnosticada como mielite transversa, que é uma inflamação na medula causada por um vírus, e a doença foi debelada durante os primeiros dias com as medicações, mas como sequela eu fiquei com paraparesia de membros inferiores. Então é por isso que eu uso uma cadeira de rodas hoje, por causa dessa paraparesia. Você, durante um tempo, usou um colete ortopédico, né? Isso. Você também chegou a usar aquele tipo de muleta canadense, né? Aquela que se apoia aqui no braço. Isso. Mas você decidiu seguir a tua vida na cadeira de rodas. Por que essa decisão, inclusive? Os médicos não eram a favor de que a gente utilizasse cadeira de rodas.
nem os fisioterapeutas. Era considerado um fracasso. A deficiência era vista como doença, algo que tinha que ser curado. Aos poucos isso foi mudando e foi mudando na minha cabeça, principalmente. A cadeira de rodas, ela preserva mais a minha musculatura, ela me deixa menos cansada. Com as muletas e a órtese, o aparelho ortopédico, eu ficava muito cansada, caía muito, porque você sabe como é, Wagner, as pessoas jogam as coisas no chão, deixam cair, não limpam, então eu escorregava muito. Essa calçada portuguesa que em algumas cidades brasileiras a gente gosta tanto, elas soltam pedrinhas, então eu caía muito, eu tive tendinite nos 2 ombros. E aí eu entendi, conversei com o médico, conversei com o fisioterapeuta, que se eu continuasse impondo essa sobrecarga para a minha musculatura, para os meus tendões, eu não tinha bons dias pela frente. Optei pela cadeira de rodas para poder me preservar, para que nas próximas décadas, não só hoje, mas nas próximas décadas que eu vou viver, se Deus quiser, Amém. eu possa ter uma vida com mais qualidade, sem dor e sem risco de ter que fazer uma cirurgia. E deu muito certo, eu não me arrependo. Você, sofreu toda essa situação da doença há muitos anos. Então, você convive com a acessibilidade ou a falta dela há muitos anos, né? Como é que você vê o cenário que a gente tem hoje no Brasil? E até se a gente pode falar algumas diferenças com relação a outros lugares do mundo, já que, inclusive, você gosta tanto de viajar. Eu imagino que muita coisa tenha melhorado. A gente vem de uma época, como você falou, qualquer tipo de deficiência era vista como algo que devia ser curado, resolvido, porque a pessoa não tem a mesma produtividade, a pessoa não tem a mesma mobilidade. Muitos pais escondiam seus filhos com deficiência. Hoje essa não é mais, pelo menos, uma realidade, que a gente vê tão fortemente, com tanta frequência, mas a gente sabe que existe. Enfim, o que avançou e o que ainda a gente tem para avançar dentro desse universo da acessibilidade? Quando eu tive a deficiência, a palavra acessibilidade não existia, a palavra inclusão não existia. Essas palavras ganharam o nosso cotidiano, ganharam a mídia nos anos 90, no início dos anos 90, final dos anos 80, com a Constituição de 88, que abraçou a Convenção da ONU, e nós começamos a ter alguma atenção e respeito da sociedade para poder viver com dignidade. Porque antes disso era muita luta e, como você mesmo falou, houve um tempo em que a gente mal existia, entre aspas, a gente vivia na invisibilidade. Nós estávamos isolados, eu era das poucas pessoas com deficiência que ganhava as ruas, que foi para a escola, porque os meus pais nunca me trataram como uma pessoa diferente das outras. Inclusive, em casa, eles dividiam o serviço de casa igualmente entre todos os filhos. Então, nós saímos nos anos 70 de nada, não se tinha absolutamente nada para pessoa com deficiência, a não ser o que a gente chama de escola especial. Na época, essas escolas já existiam, segregando as pessoas com deficiência, e depois, aos poucos, mas muito devagar, por volta do início dos anos 90, nós temos agora muitas leis, as leis brasileiras são as melhores, estão entre as melhores do mundo. Infelizmente, nós ainda temos pouca fiscalização, mas a gente já está começando a ter um transporte com acessibilidade em algumas cidades brasileiras, mas a gente ainda tem muito para avançar, porque as escolas para crianças, apesar de
a inclusão estar na lei. Muitas escolas ainda não aceitam crianças com deficiência, Sim. elas se justificam, elas dão desculpa, mas, Wagner, eu estou convicta de que enquanto não houver a inclusão na escola desde as séries iniciais, nós ainda vamos ter muitos problemas de acessibilidade e de inclusão, porque as crianças precisam conviver com outras crianças que não sejam como elas, que tenham deficiência, que sejam de outras etnias, etc. Só assim é que um dia, quando essa criança for um pedreiro, um engenheiro, um artista, um médico, uma advogada, é que esse adulto vai ter um olhar mais calcado na realidade para a pessoa com deficiência, porque se a gente não convive com todas as pessoas, a gente não exercita a empatia. Só abrindo um parêntese, as nossas leis são excelentes, nós temos leis que falam de inclusão, de desenho universal, que é aquela acessibilidade para todas as pessoas, porque a acessibilidade ainda é muito mal compreendida, parece que ela é só para pessoa com deficiência, mas a acessibilidade é boa para qualquer pessoa. Claro. Para alguém que fratura uma perna, para uma gestante, para uma pessoa obesa, para os pais que saem com os seus bebês. Então, a acessibilidade está avançando? Está muito melhor do que nos anos 70, quando eu adquiri a deficiência, muito melhor, mas não o suficiente para que a gente deixe de viver na invisibilidade. Para você ter uma ideia, até para ir ao médico é difícil, Wagner. Às vezes certeza. É muito difícil conseguir um consultório médico que tenha condição da gente entrar com autonomia. Muitas vezes a gente precisa até contratar uma pessoa para ir com a gente ao médico, porque nem adianta ir apenas com o acompanhante, porque o nosso acompanhante tem que ser capaz de nos pegar no colo e nos colocar numa maca para fazer um exame, por exemplo. Então, isso não é digno de uma pessoa. Muitas vezes a gente quer manter uma privacidade e não tem nem como, porque os consultórios médicos não estão preparados para nos receber em sua grande maioria, médicos, odontológicos e por aí vai. É um excelente... Mas já avançamos. É um excelente panorama de como está a situação hoje de quem vive, né, há 5 décadas, como você mesma colocou. Então você foi vendo essas transformações. Deixa eu fazer uma paradinha rápida para o intervalo aqui. Sim. Na volta, eu quero conversar sobre uma paixão sua, que é viajar. E aí envolve muito desse assunto, a acessibilidade, e como surge o blog Cadeiras Voadoras e todo o trabalho de tanta conscientização que acontece, né, através desse trabalho que você desenvolve. Então, intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está conversando aqui com a Laura Martins, ela que tem o blog Cadeira Voadora. Vamos falar de viagem, Laura? Eu sei que tem uma questão aí muito forte dessa tua paixão por viagens que você aprendeu com a sua mãe, né? Então, minha mãe sempre foi muito animada, sempre gostou muito de viajar, ao contrário do meu pai, que já era mais sossegado. Com certeza aprendi com ela esse amor pela viagem, mas também esse entusiasmo para poder ultrapassar as barreiras que surgirem e continuar tentando atingir o objetivo. Não há como negar que até por conta de todo esse cenário da acessibilidade que a gente conversou agora no final do bloco anterior, quem tem algum tipo de deficiência precisa de uma energia a mais, uma paciência a mais, né? Para poder fazer uma viagem, porque os caminhos são feitos, na maioria das vezes, para quem anda, para quem tem todos os movimentos. E aí precisa existir uma adaptação dessa realidade, infelizmente, para quem tem alguma deficiência.
Então, assim, mesmo essa dificuldade nunca te gerou uma vontade, vamos ficar em casa que é mais fácil? Isso não acontecia Não, nem com você nem com a sua mãe. gerou sim. Se eu falar que não gerou, eu tô falando mentira, sabe? Tem dias que a gente fica desanimada, que não dá vontade mais de viajar, porque realmente algumas vezes as barreiras são difíceis de serem enfrentadas, as pessoas às vezes não demonstram boa vontade, pelo contrário, às vezes demonstram muita má vontade, muita grosseria, muito despreparo, acima de tudo, despreparo. A gente costuma falar, Wagner, eu não sei se o telespectador conhece essa expressão, em acessibilidade atitudinal. É um tipo de acessibilidade também tão importante ou mais importante do que todas as outras, porque tem a ver com a atitude da pessoa de nos ajudar todo mundo a resolver as barreiras que surgirem, a ser receptivas. E turismo não deixa de ser a arte da receptividade, da hospitalidade. Então, não era para a gente encontrar tantas barreiras no turismo se as pessoas fossem mais receptivas, se elas Claro. tivessem essa acessibilidade atitudinal, porque quando não há acessibilidade física, quando não há acessibilidade arquitetônica, a gente procura dar um jeitinho. Mas acontece que eu nunca me detive no desânimo. Eu sei que o desânimo passa, o desânimo é momentâneo, é o suficiente a gente descansar, conversar com outras pessoas, buscar soluções, protestar se for preciso, tomar a atitude que for necessária para o entusiasmo voltar, a energia voltar, que é o que a gente chama de resiliência, né? Então, eu sempre fui muito resiliente, tal como a minha mãe. Então, mesmo que o desânimo apareça, eu sei que ele vai passar, que é só eu conseguir encaixar o quebra-cabeças, né? Onde que eu tenho que mexer ali para a situação melhorar. Sempre melhora. Muito bom, muito bom. Ô, Laura, me fala então sobre o Cadeira Voadora. Qual o Sim. conteúdo que a gente encontra no seu blog? E como ele tem sido uma voz tão forte para ajudar as pessoas com algum tipo de deficiência? O blog, para mim, é um presente em si, pela condição que ele me dá de expressar as preocupações das pessoas com deficiência, as necessidades, as dificuldades que a gente vive, pela condição que ele me dá de me expressar, de refletir e principalmente de compartilhar com as pessoas as experiências de viagem, porque quando eu comecei a viajar, eu já viajava desde muito tempo, mesmo sem acessibilidade nenhuma. Mas também não tinha dinheiro, as pessoas me davam, às vezes, a viagem de presente, e aí eu fui aprendendo a fazer uma poupança para poder viajar. E aí eu fui pensando assim, eu preciso fazer um planejamento tão minucioso para viajar. Por que as outras pessoas com deficiência vão precisar passar por isso? Pelo mesmo que eu passei, reinventar a roda. Na época, tinha dois blogs que compartilhavam experiências de viagem e mesmo assim não eram blogs especializados nesse tema. Foi por isso que eu coloquei o blog no ar. Então, cada viagem que eu faço e que eu fizer, as pessoas vão ter num nível de detalhamento muito grande tudo o que aconteceu, inclusive os perrengues e como eu fiz para lidar com os perrengues e como as pessoas podem prevenir as situações. Eu digo onde a pessoa vai encontrar banheiro adaptado, se o hotel é bom ou se não é, mas assim, com muito detalhamento, porque cada pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência diferente das outras. Sim. Mesmo que ela usar uma cadeira de rodas, ela tem necessidades diferentes. Então, eu vou dizer para ela, o banheiro é assim, tem degrau na entrada, não tem,
o staff do hotel me recebeu dessa maneira, o elevador é desse tamanho, cabe uma scooter, não cabe, cabe uma cadeira motorizada, não cabe, cuidado para a cadeira motorizada não acabar a bateria no meio do caminho. A minha já acabou a bateria comigo e eu tinha esquecido de levar o cabo para poder recarregar. Uma outra vez eu levei o cabo, mas as tomadas não funcionavam em Nova York. E, posteriormente, até lancei um livro para reunir, consolidar essas informações. Posteriormente, outros cadeirantes mandaram as próprias experiências de viagem. Então, no meu blog tem post de outras pessoas com deficiência também, o que é muito bacana. Eu fico muito feliz com isso. Tem até uma história, eu estava vendo, de uma mãe que estava a ponto de desistir de fazer uma viagem de 15 anos com a filha, e aí, lendo o teu material, ela decidiu realmente fazer a viagem, e embora tenha perrengues, como você mesma disse, vale a pena, né? Então, essa história me marcou muito, Wagner, porque era no início do blog e no campo assunto, né, veio eu também quero ser uma cadeira voadora. Isso foi muito significativo para mim. Então, ela me contou que a filha estava fazendo 15 anos, ela tinha prometido uma viagem para a Europa, iriam passar pela Inglaterra, pela França e mais um terceiro país, que eu esqueci agora qual é. E ela já estava quase desistindo, porque ela tem um quadro de lúpus, e lúpus, ele varia, pode ficar pior, pode melhorar. Esse tipo de quadro tem muito a ver com estresse. Eu acredito que o próprio estresse tenha piorado a situação dela, e ela estava numa fase que ela estava precisando usar cadeira de rodas. Ela disse que estava desistindo já ia desistir. Quando ela descobriu meu blog na internet e leu o meu post a respeito da França, e aí ela se animou novamente, elas foram e ela escreveu um post para o meu blog quando ela retornou com fotos e tudo mais. Isso me deixou muito feliz delas não terem perdido essa grande oportunidade de mãe e filha viajarem juntas numa data tão importante, sabendo que lá fora ela ia encontrar onde locar uma cadeira de rodas, locar um scooter. Aqui no Brasil, não, Wagner. Infelizmente, a gente dificilmente encontra onde locar uma cadeira motorizada, um lugar onde a gente possa locar uma cadeira de rodas que não seja aquela do tipo hospitalar, sabe? Lamentavelmente. Com certeza. Bom, hoje, reunindo todo esse conhecimento que você tem ao longo de tantos anos vivendo essa realidade, você participa de lives, você faz diversas palestras aí em diferentes locais. Inclusive, o teu trabalho rende histórias bonitas como essa que a gente contou aqui. Sim. É um exemplo de vários feedbacks lindos que você tem, né? Mas, Laura, você também recebeu um prêmio importante em 2017, o Prêmio Gentileza Urbana, do Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Então, a plaquinha está até aqui atrás, o pessoal pode ver. Eu fiquei muito feliz com esse prêmio, porque ele diz que eu estou conseguindo atingir o meu objetivo de colaborar por uma cidade melhor para todas as pessoas. Inclusão é inclusão de todo mundo, né, Wagner? De todo Sim. mundo, de todas as pessoas. E é tão bom, foi tão bom receber esse prêmio Gentileza Urbana, porque acho que todos nós podemos fazer alguma coisa para a cidade ser melhor para todo mundo. Todos nós, sem exceção. Faz o que tiver ao seu alcance, né? E abençoando a vida de todo mundo ao nosso redor e a nossa também, né? Laura, é simples assim e muito melhor. Laura, eu queria te agradecer muito. Foi muito bom ter essa conversa com você, muito esclarecedora, de alguém que tem plena consciência e ajuda tantas pessoas a viverem melhor. Quero te agradecer muito, dar os parabéns pela sua... Passa rápido, né? Mas quanto conteúdo a gente teve aqui. Muito obrigado pela sua força, pela sua determinação. Eu te agradeço. E por ter compartilhado um pouco com a gente. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Amanhã a gente volta com mais uma linda história super motivadora para você.
e mais histórias, inclusive, de encontro com Deus. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.